Salve, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael e nesse vídeo eu queria trazer as minhas leituras que eu fiz até agora, esse ano de 2025. Eu sei que no Booktube tem a tag dos 50%, que é quando fala das leituras até metade do ano, né? E tem algumas perguntas e respostas, você responde com o livro, né? O livro que você mais gostou, o livro que você menos gostou, o livro que você está esperando, o livro que você leu no primeiro semestre, tudo isso. Mas eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente aqui, eu não vou fazer exatamente aquelas perguntas que tem na tag dos 50%, mas eu vou trazer aqui todas as leituras que eu fiz esse ano. No total eu li 26 livros até agora e vou trazer aqui todos eles para mostrar para vocês e também mostrar para poder mostrar para vocês mais ou menos o que eu gosto, o que eu gosto de ler, o que eu tô lendo, né? Para além das coisas que eu trago aqui como resenhas, porque tem vários livros que eu leio que eu não faço resenha, né? E alguns, até por exemplo, pela minha proposta do meu canal ser um canal que trata sobre temas de política, eu acabo priorizando mais isso, né? Mas eu leio muita coisa além disso, eu leio muita coisa. Então eu vou trazer aqui todas as minhas leituras para vocês poderem saber melhor qual tipo de leitor eu sou, né? Então vamos lá. Eu não vou trazer as leituras aqui por ordem das quais eu fiz, eu vou trazer vindo do mais popular para o mais técnico, eu diria assim, né? Então, para começar, como vocês devem ter visto aqui, eu tô com a camiseta de baseado no romance de Stephen King, porque o Stephen King foi o autor que eu mais li esse ano. Eu não li nenhum, nem dois, nem três livros deles, eu li 9 livros dele. E ele diz, né, que ele é o Big Mac dos autores, né? Ele faz uma literatura bem popular, assim. Então eu vou trazer para vocês os livros do Stephen King que eu li. Eu comecei o ano, lá na virada de dezembro para janeiro, lendo O Iluminado. O Iluminado é o livro que o Stephen King ele fala sobre um escritor, o Jack Torrance, que ele está tentando se recuperar do vício em álcool, e ele vai com a família dele para um hotel que fica totalmente inacessível no inverno. Eles vão passar o inverno lá cuidando do hotel. Então vai ele, a esposa dele e o filho dele, o Danny, que esse Danny ele tem um poder, uma capacidade psíquica de ler pensamentos, ler as pessoas, sentir coisas sobrenaturais que acontecem lá dentro desse hotel. E essa luta do Jack contra a bebida, né? E o Danny vendo coisas acontecendo nesse hotel. Esse hotel tem uma história muito macabra e coisas acabam acontecendo lá. Não vou dar mais spoiler aqui, né? O segundo do King que eu li foi O Pistoleiro. Na verdade, esse é o primeiro livro de uma série dele que se chama A Torre Negra, que é provavelmente a série mais importante que o King já escreveu, né? Eu não li ela toda ainda, vou mostrar pra vocês os livros que eu já li dessa série. Mas ela conta a história do Roland de Gilead, que ele tá tentando encontrar essa Torre Negra que seria o alicerce de todos os mundos que existem. Parece que o mundo dele, ele aconteceu algum desastre, o mundo seguiu adiante, como ele costuma colocar, né? E nesse primeiro volume, o Roland está atrás do Homem de Preto, que é o principal vilão do Stephen King. Ele está numa caçada, ele passa por cidades, acontecem coisas, ele encontra outro personagem ali, e no final, tem um final muito bom, que eu não vou contar, para esse livro aqui, O Pistoleiro. O segundo livro da série da Torre Negra, que é A Escolha dos Três, que vai ser quando o Roland ele vai
começar a encontrar outros membros do grupo que ele vai estar formando para essa caçada à Torre Negra. Ele vai conhecer o Ed Gein e a Susana Aldeta Holmes. E cada um deles tem uma personalidade muito boa, muito bem escrita, muito bem colocado. São personagens muito complexos. E continua assim a caçada do Roland à Torre Negra, né? Esqueci de dizer, enquanto eu tô falando de Stephen King, né, que eu tô querendo ler a série da Torre Negra, lendo os 7 livros que tem essa série, mas também complementando com alguns livros outros do Stephen King, que complementam, que tem alguma interconexão com o universo da Torre Negra. Vários livros deles têm interconexões e eu tô lendo uma versão grande da Torre Negra, uma versão estendida, porque eu tô lendo os outros livros que têm interconexões com os 7 livros da Torre Negra. Então vamos lá pro próximo. Como eu disse, eu tô lendo essa versão estendida da Torre Negra, então aqui tá um livro que não é dos 7 livros, mas é A Dança da Morte, que é um livro enorme do Stephen King, que tem 1.200 páginas, eu demorei um mês para ler esse livro. E ele é um livro que trata sobre uma pandemia de uma doença muito contagiosa e muito mortal, que acaba dizimando 99% da população mundial. E aí, por algum motivo, algumas pessoas são imunes a essa super gripe, né? O Capitão Viajante, que é o nome da super gripe. Elas são imunes e elas começam a tentar viver nesse absurdo que é com 99% da população tendo morrido. E eles vão saindo de diversos lugares dos Estados Unidos para tentar sobreviver. E todos eles começam a ter sonhos com uma mulher, Abigail, uma mulher boa, uma mulher que traz uma aura de benevolência, né, que ela quer reunir as pessoas, e ela fala para eles irem encontrar ela no Kansas, que é onde ela tá, para eles continuarem vivendo, né. Mas eles também têm sonhos com o Homem de Preto, que é o mesmo vilão da Torre Negra, né? Só que aqui ele tá com uma versão diferente dele. Cada aparição dele tem uma versão diferente dele. Eles também sonham com o Homem de Preto e o Homem de Preto é muito mal, quer acabar com a sanidade das pessoas. E ele também tá reunindo os recrutas para tentar destruir essas pessoas que estão se reunindo em torno da mãe Abigail. Então é um pouco dessa luta do bem contra o mal, nessa história aqui gigante. Tem muita coisa acontecendo aqui, muitos personagens, muito mesmo. E uma história bem construída e com um final bem legal também. O 5º livro que eu li do Stephen King foi Os Olhos do Dragão, que também tem a ver com essa versão estendida da Torre Negra. Nos Olhos do Dragão a gente tem uma outra versão do Homem de Preto, numa versão aqui, numa história de fantasia que o King escreveu. Uma história de um reino chamado The Shine, na verdade The Line, em que vivem o rei Rolando, a rainha Sasha e os filhos delas, o Peter e o Thomas. E aí o feiticeiro do reino é o Randall Flagg, que é o Homem de Preto, e ele faz várias tramóias assim para conseguir destruir o reino. Ele quer acabar com o reino, estabelecer uma anarquia total no reino, e é a luta do lado do Peter e do Thomas, tentando vencer ele. E eles vão fazendo várias tramóias, cada um fazendo uma coisa diferente, e para tentar vencer o outro. E acaba sendo um livro muito bom também, Os Olhos do Dragão. Continuando, na versão estendida da Torre Negra, temos O Talismã, que o King escreveu junto com o Peter Straub. É a história de um menino, o Jack Sawyer, que a mãe dele está morrendo de câncer. E ele conhece o Speed, que é um homem lá, de um parque de diversão, onde ele está perto. Ele está hospedado com a mãe, perto de um parque de diversões, e o Speed diz para ele que existe outro mundo, um mundo onde ele pode buscar algo que vai salvar a mãe dele, que é esse talismã, né? Então ele vai
para esse outro mundo desse talismã, para conseguir salvar a mãe dele. Ele conhece vários personagens diferentes, tem um lobisomem, tem alguns outros personagens e tal. É um livro que eu achei um pouco sem pé nem cabeça algumas horas, assim, não tem uma linha de narrativa que segue bem adiante, né? Ele fica indo e voltando do mundo e acontece coisas estranhas, não tão verossímeis, né? Mas o King muitas vezes não é tão verossímil, né? Como vocês podem ver pelos livros que eu estou mostrando dele. Mas mesmo assim vale a pena a leitura por ter conexão com a Torre Negra, porque esse talismã que ele está buscando também é um alicerce de todos os mundos que existem, né? O Roland, ele viaja pelo nosso mundo, pelo mundo lá dele, e o talismã também faz isso. Então, fui para As Terras Devastadas, o terceiro volume da Torre Negra, que é quando o Roland vai finalmente fechar o grupo dele em busca da Torre Negra, que ele vai trazer para o Jake também, que é um menino lá de Nova York, e eles acabam viajando pelo mundo, ele acaba viajando para o mundo do Roland também. Então, a Torre Negra, né, ela é uma série que eles viajam por mundos. O mundo do Roland, que é esse mundo que está se acabando, e o mundo nosso aqui, né, mostrando a Nova York dos anos 60, dos anos 80, dos anos 70, que é de onde ele tira as pessoas para fazer companhia para ele nessa briga pela Torre Negra. Então eu fui pro quarto volume da Torre Negra, que é O Mago e o Vidro, que nesse volume aqui o Roland vai contar um pouco da história dele, um pouco do passado dele. Eles vão fazer uma parada lá, esse grupo que está indo até a Torre Negra, eles vão fazer uma parada e o Roland vai contar uma grande história de como que foi que ele se apaixonou por uma pessoa, os amigos dele, o que aconteceu com os amigos dele, numa história grande que envolve feitiçaria de uma mulher lá, que envolve uma viagem que ele fez para tentar ajudar o país dele que estava em guerra civil e tal. E é uma grande recordação, né? É um flashback dentro da história, vamos dizer assim. E o último livro do King que eu li foi Salem, que é uma história também dessa versão expandida da Torre Negra, que tem conexões com alguns outros livros que eu ainda não li, mas eu sei que tem. Salem é uma história sobre vampiros. História do Ben, que ele é um escritor e ele passou alguma parte da infância dele dentro dessa cidade de Jerusalém, Slot. E ele quer voltar lá porque ele acha que tem alguns temores dele que ele queria tratar em livros. Só que acabam tendo desaparecimento de pessoas, a cidade vai ficando estranha, tem um homem lá que acabou de alugar a casa mais mal assombrada de tudo. E é uma história de vampiros, que as pessoas vão se transformando em vampiros, vai ficando tudo mais perigoso, e a luta das pessoas que continuam sobrevivendo nessa pequena cidade. Bem, gente, continuando aí pelo menos nessa ficção mais popular, eu também, esse ano passado e esse ano, eu tava relendo a série Harry Potter, né? A série Harry Potter foi o que me fez gostar de leitura quando eu era novo, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos. Foi como eu comecei a gostar de ler e tal. E eu tava fazendo uma releitura da série, né? Eu sei que muita gente faz várias leituras da série para conhecer as minúcias, né? Eu li a série 2 vezes, a segunda entre esse ano passado e esse ano. E esse ano eu li Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o livro que eu menos gosto da série. Apesar de ser bom, ele é bom, tem pontos altos, mas eu acho que é um livro meio repetitivo da série. Acho que os outros livros têm uma dinâmica muito melhor, assim. Eu li Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que esse sim eu gosto muito. Eu acho a leitura bem legal, bem fluida, bem naquele que se faz você gostar de estar ali em Hogwarts, vendo as coisas acontecerem, e o final é de matar, de virar a cabeça. O final é muito bom.
Não vou dar spoiler, porque não sei, pode ser que tenha alguém que não saiba ainda, mas o final desse livro aqui é muito bom. E li também Harry Potter e as Relíquias da Morte, que é o meu segundo preferido. O primeiro é que eu mais gosto, é o Enigma do Príncipe, mas logo em seguida vem as Relíquias da Morte, que é o final da série, que é um livro mais diferente de todos eles, né? Mas eu gosto muito do fechamento aqui, as histórias são muito boas. Continuando nas leituras populares, né, que a gente diz, eu comprei esse ano uma série de livros que eu também li quando eu era mais novo, né, que eu queria voltar a reler para ter essa sensação de volta de nostalgia, né, que é a série Deltora Quest, que ela tem 7 livros, né, na primeira série, 3 livros na segunda série e 4 livros na terceira série. Eu só li a primeira série, eu comprei os outros das outras séries, mas o que eu li esse ano mesmo foi esse aqui, A Cidade dos Ratos. Olha pra você ver como a capa é bonita. É um livro bem pequeno, bem de infanto-juvenil mesmo, para crianças de 10 anos esse aqui. Mas eu gosto da história, eu gosto do que acontece. Aliás, nem contei, né? A história é de um reino que existe, Deltora, e esse reino é protegido pelas 7 pedras preciosas que foram forjadas num cinturão pelo primeiro rei da história, que juntou todas as 7 tribos e tal. Aí acontece um desastre, um senhor maligno sai das terras dele e conquista a Deltora e joga todas as pedras preciosas mágicas ao longo de lugares perigosos do reino. E aí a missão do Leaf, do Barda e da Jasmine é encontrar essas 7 pedras e salvar o reino, né? Então em cada livro eles vão atrás de uma pedra. Já mostrei a Cidade dos Ratos aqui. E eu li também esse ano As Dunas. Olha aqui a capa. É bem legal, eu tenho a coleção inteira aqui. Preciso terminar de ler, né? Porque eu comecei a ler A Torre Negra, por exemplo. E aí eu deixei de lado aqui, mas eu vou voltar a ler, porque eu acho divertido. Bom, o outro livro que eu li, que eu não tô com ele físico aqui agora, se eu conseguir eu vou colocar uma imagem dele aí na capa, que é Admirável Mundo Novo. Eu fiz a resenha desse livro no começo do ano. No começo do ano? No começo do ano eu fiz a resenha desse livro, Admirável Mundo Novo. E foi a grande decepção, né, das minhas leituras esse ano. Eu esperava muito, né, desse livro, por já ter lido outras distopias, né, eu imaginei que fosse ser uma distopia tão boa quanto as outras que eu já tinha lido. Mas não me pegou tão assim, não gostei tanto das coisas que acontecem. Então foi uma grande decepção desse ano, Admirável Mundo Novo. Um que não foi a decepção foi esse aqui, chamado Galápagos, do Kurt Vonnegut. Galápagos é uma história sobre um barco, uma viagem de barco que as pessoas vão fazer. O barco se chama o barco se chama alguma coisa de Darwin, porque é baseado na história do Charles Darwin, que ia para as Ilhas Galápagos, né, que ele descobriu a evolução das espécies. E a história de alguns passageiros desse navio que está numa situação crítica lá no Equador, onde eles estão saindo. E eles entram no navio e acaba acontecendo uma catástrofe. E eles vão para a ilha, onde eles vão ser os pais genitores de toda a humanidade que veio depois deles. Eles vão evoluir, eles vão gerar novas espécies. E o engraçado desse livro aqui é que ele é narrado por um fantasma que estava nesse navio e que passou a observar as pessoas e tal. É um livro que fala bastante sobre evolução, sobre biologia, para quem gosta de ciência, de ficção científica, é bem legal aqui. Eu li... eu me interessei e acabei lendo esse livro, né? Um livro um tanto diferente que eu li esse ano, que eu não costumo ler esse tipo de coisa, foi Flow, A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. É um livro que
Pode parecer de autoajuda, né? Mas não necessariamente é. Ele até fala mal dos livros de autoajuda. Mas ele fala sobre esse estado de flow, que é quando uma pessoa ela tá 100% comprometida com uma tarefa, com algum objetivo, e ela sente esse estado em que o tempo passa mais rápido, que ela nem vê o tempo se passando. E ele dá algumas dicas de como que a gente pode atingir isso, que é tendo uma atividade que tenha regras próprias, em que você conhece as regras, e que você pode manipular ao longo da atividade. Então, leitura é uma atividade de flow, jogos de tabuleiro, jogos esportivos de, de equipe ou sozinho. Outras atividades em que você atinge esse flow, né? Ele diz aqui que o principal objetivo de ter um flow legal é você ter uma vida sociável boa e um trabalho legal, né? Nessas duas atividades onde a gente deveria buscar mais ter flow, no trabalho e nas relações sociais. Outro livro que eu fiz resenha aqui foi Ainda Estou Aqui, um livro que ficou super bem conhecido aí por conta do Oscar que o filme ganhou, né? O filme baseado no livro ganhou alguns meses atrás. E esse livro aqui é muito emocionante, foi o livro que mais me emocionou esse ano, contando a história da família Rubens Paiva, principalmente da Eunice Paiva, de como ela lutou para ter o reconhecimento do Estado da morte do marido dela, e de como ela lidou com Alzheimer no final da vida. O filho que escreveu essa história, né, o Marcelo Rubens Paiva, contando um pouco da história da família dele. Para mais informações, você pode ver lá meu vídeo de resenha. Ficando um pouco mais sério agora e voltando um pouco para a origem desse canal, né, que é a política, eu reli o Manifesto Comunista. Essa edição aqui da Boitempo, muito boa, com vários artigos, com vários textos sobre o manifesto. É um livro essencial, um panfleto do movimento comunista internacional, super conhecido. Muita gente se baseia nisso ainda para atuação política. Eu achei fundamental. Eu tenho a proposta de ler mais Marx para aqui pro canal. Eu tenho a Ideologia Alemã, eu tenho o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que eu não li ainda, mas me proponho a ler também, né? Também nessa mesma pegada eu li As Revoluções Russas e o Socialismo Soviético, que conta a história das revoluções russas, né? Porque não foi só uma revolução na Rússia, né? Esse livro aqui ele conta um pouco da história da Rússia czarista, desde o século XIX, quais que eram as coisas que tinham ali, até se desenvolver a questão das revoluções, da Revolução de 1905, a Revolução de 1917, como foram feitas essas revoluções, o que aconteceu ali, e um pouco sobre como que foi o regime comunista na União Soviética, né? O livro também é um tanto diferente do que quer dizer, eu até gosto de ler, mas leio um pouco menos do que eu gostaria, que é Zen na Arte da Escrita. Para quem não sabe, eu gosto de escrever também, eu gosto de contar histórias, escrever histórias, né? E o Zen na Arte da Escrita, do Ray Bradbury, é uma fonte muito legal de como você pode ter técnicas para escrever, de onde tirar suas ideias, como alimentar a sua criatividade, algumas técnicas, né, de escrever palavras e conectá-las para você escrever melhor, alimentar a criatividade, entre outras coisas, né? É um livro bem interessante mesmo, é o livro que eu mais gosto sobre escrita. Eu tenho alguns aqui que eu já li, e esse é o livro que eu mais gosto, que eu mais me inspiro para escrever, né? Futuramente pode ser que o meu canal também se expanda para esse lado da escrita, né? Porque eu ainda posso voltar a mostrar coisas que eu escrevo, fazer alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria também, mas por enquanto só fico na propaganda aqui do Zen na Arte da Escrita. Outro livro que eu não tô aqui, eu li bem no começo do ano, ele não tá comigo aqui agora, eu vou tentar colocar uma foto aqui, se eu conseguir.
foi a Odisseia. A Odisseia, que é um clássico do Homero, né? É um clássico da literatura grega. É a história do Ulisses, que ele sai da guerra de Troia e ele vai viajar de volta para Ítaca, que é o lugar onde ele é rei, né? Só que por ter cegado o gigante Polifemo, Poseidon fica bravo com ele e acaba fazendo ele ter diversas desventuras na sua viagem, né? E a gente vai ver um pouco de como que ele vai lidar com isso, como que ele vai lidar com essa situação. É um livro que eu li também no começo desse ano. Outro livro que eu li também esse ano foi Siddhartha, tem aqui o nome atrás, Siddhartha, do Hermann Hesse. Eu gosto muito do Hermann Hesse, ele tem uma literatura que fala sobre autodescobrimento, espiritualidade, sobre se desenvolver, se encontrar com as pessoas. E essa história aqui é a história do Siddhartha, que também é o nome do Buda, mas ele não é o Buda, que é um menino lá da Índia, que ele sempre questionou as questões lá do hinduísmo, de todos os deuses, do Atman, do Brahma. Ele sempre questionou as autoridades e foi tentar encontrar um caminho dele. E ele, nesse caminho, ele encontra o Buda, ele ouve os ensinamentos de Buda, mas mesmo assim não quer segui-lo, porque ele quer seguir o próprio caminho. O amigo dele, o Govinda, ele segue o Buda, mas o Siddhartha ele resolve ir fazer outras coisas para tentar se encontrar. E no final, né, vai se desenvolvendo como ele vai contando, e o final da história é muito emocionante, que ele dá umas palavras lá com o Govinda, o antigo amigo dele, e ele passa uma mensagem muito linda, assim. O Hermann Hesse é muito legal. Eu já li outros 3 livros dele e pretendo reler de novo. Continuando, né, eu comecei um projeto desse ano, daqui pra frente nesse canal, de ler um livro de cada país do mundo. E eu tô nesse desenvolvimento, né? O primeiro livro eu já fiz até a resenha aqui, que é O Caçador de Pipas. A história do Amir e do Hassan, você pode procurar lá no meu vídeo sobre o Caçador de Pipas, que eu falo melhor sobre ele. O outro livro eu ainda vou lançar a resenha, é o Desonra, do Coetzee, que é um livro da África do Sul, né? O escritor é sul-africano, e conta a história desse professor universitário que cai numa desonra, que ele perde a honra dele por um motivo que eu vou explicar melhor quando for fazer a resenha desse livro, tá bom? Por último, mas não menos importante, um livro bem mais sério agora, que é A História da Filosofia, do Grayling, A.C. Grayling. Também vou tentar colocar uma foto aqui, porque eu não tenho livro físico aqui, eu não tô com ele no Kindle, eu acho também. Um livro da história da filosofia. Eu gosto muito de saber como as pessoas pensaram antigamente, o que elas pensam mais recentemente. Não foi nada muito aprofundado, assim, é um livro simples, né, com uma linguagem bem tranquila, mas é um livro novo sobre a história da filosofia, de 2019. Tem outros livros que estão um pouco desatualizados, né, eu tenho até outras histórias da filosofia aqui, mas eu me interesso muito pelo assunto. Não sei como desenvolver isso num canal, né? Talvez eu falasse um pouco sobre filosofia aqui. Mas foi um livro que eu li também, gostei bastante. Ele tem no final dele um pouco sobre filosofia africana, filosofia chinesa, filosofia hindu. E é isso. Bom, gente, finalmente, né? Terminei de falar aí os livros que eu li esse ano. Espero que você goste. Espero que você se interesse por ler algum deles e que a gente possa debater aqui. Deixa um comentário aí se você gostou de algum, se você não gostou de algum, se você se interessa por alguma coisa assim, quer que eu fale melhor dos livros que eu leio, tá bom? Então é isso, um vídeo bem diferente pra vocês, tá bom? Valeu, falou!